Amém. Graça e paz, irmãos. Bom dia a todos. Eu perguntei para ele assim, falei, você quer que eu cante a música? Porque eu já faço logo isso no começo, porque toda vez ele pede para eu cantar a canção do sertão. Estou muito feliz de estar aqui. Deus me deu a graça de pastorear a igreja presbiteriana lá na cidade de Araçariguama, no interior de São Paulo, sentido Sorocaba. A gente está lá, vamos fazer 5 anos de igreja, e essa igreja é uma igreja modelo para nós. Nós sempre olhamos para os irmãos, para o Vanderlei, e temos muita alegria quando a gente está cuidando da igreja, cuidando do povo. Então é uma honra para mim estar aqui hoje. Eu cheguei, como o Vanderlei falou, eu fui fazer um mapeamento do lugar onde nós vamos agora em julho, e eu fui para o Piauí, ali mais para o sul do Piauí, e fiz um mapeamento, andei pelos povoados e encontrei uma realidade muito difícil, muito difícil, muito difícil. Fazia tempo que eu não via, e fui muito tocado por Deus agora nessa viagem, e toda vez que eu vou para algum lugar, que Deus me envia para algum lugar, eu fico com desejo de ficar. E aí eu fico cogitando, falo, Jesus, se o Senhor levantar um outro pastor lá na igreja, eu fico aqui. Eu fui para a Amazônia, irmão, esses tempos atrás, fui para uma comunidade ribeirinha, e eu confesso para os irmãos que eu quase fiquei lá, do jeito, com a roupa do corpo que eu estava. Falei para a Roberta no barco, falei, Roberta, eu queria ficar aqui. Eu acho que não era a hora de voltar para Osasco, voltar para Araçariguama. Eu devia ficar aqui. E de lá para cá o meu coração ficou inquieto. Um dos jovens que entregaram a vida a Cristo foi batizado nas águas, porque o que não falta lá na Amazônia é água, né? Aí foi batizado na água. E nós estávamos num culto que a gente estava fazendo em uma das capelas, um lugar de festa deles lá, dessa comunidade ribeirinha. E o jovem chegou no final, ele chama João. No final do culto, a gente estava lá e ele falou assim, ô Tiago, que foi o rapaz que tinha ganhado ele para Jesus, o que eu faço agora? E então meu coração rasgou com aquela pergunta, porque eu falei, Senhor, o que eu faço agora? Não faz sentido voltar para minha casa, eu preciso discipular ele. Alguém precisa ensinar o evangelho para ele. Ele entregou a vida a Cristo, e agora? E voltei de lá, irmãos, com o coração inquieto, uma tristeza que não saiu do meu peito durante muito tempo, já uns 2 anos. E consegui falar com um jovem que tinha ganhado ele para Jesus, porque quando a gente saiu de lá, eu falei para ele, você precisa discipular ele. Descobrimos que lá tinha uma internet, um postinho de saúde que funciona um dia a cada 15 dias. Funciona aquele postinho de saúde, porque é muito longe, nós demoramos mais de 24 horas para chegar naquele lugar, de barco. E eu falei para ele, discipula esse rapaz, fala com ele pela internet, porque naquele postinho era o único lugar que pegava a internet, e o incentivo do meu coração era, discipula ele. Encontrei esse jovem esses dias atrás na internet, falei, como é que foi, você conseguiu fazer o discipulado com o João? Ah, pastor, é que não deu, aí que o meu coração ficou pior, né? Ficou pior, e agora estou planejando, vou voltar para lá, em maio do ano que vem, para essa comunidade ribeirinha, e seja o que Deus quiser. Mas a sede deles era uma sede muito forte para o evangelho. Eu vou cantar a música do sertão, que Deus colocou no nosso coração um tempo atrás, e aí eu vou falar com os irmãos, e o tema da mensagem de hoje que eu quero conversar com os irmãos eu estava numa dúvida danada, irmãos, orando, e quando eu vim para cá, eu pisei os pés aqui, eu lembrei, e eu falei, Senhor, então confirma no meu coração. Então quando eu subi aqui no púlpito, o Senhor falou comigo, fala sobre isso, e eu quero falar sobre uma igreja relevante. Amém? Essa igreja é uma igreja relevante. Eu queria que a gente observasse agora, segundo as Escrituras, o que é ser uma igreja relevante. Amém? Então, antes disso, vamos cantarolar.
Eu vou cantar Água no Deserto, que é simplesinha, mas aí você vai querer dançar, mas não dá, você está sentado. Então você dá uma balançada, alguma coisa assim, né? Essa canção, quando eu fiz essa canção, nós estávamos nos preparando para ir morar no sertão, eu e a minha esposa. Tínhamos visitado, feito muitas viagens para o sertão, e aí eu tinha feito essa canção, tem uma parte que diz assim: veja como está branquinho, quando o Senhor fala, levante os seus olhos, veja os campos que estão brancos para a ceifa. Minhas crianças eram muito pequenininhas, aí eu falei, eu vou deixar branquinho, que aí eu brinco com elas quando eu estiver cantando. E aí eu deixei branquinho lá, então fica meio infantil, mas é por causa dos meus filhos. E a gente estava separando material para poder levar para o campo. Como é que nós vamos educar as crianças no meio de um povoado? Não tem escola direito, vamos ter que educar em casa. Então eu comecei a juntar as coisas e aquele medo, né? Poxa, a gente vai para tão longe, a gente está abrindo nosso coração para ir para tão longe. E aí a canção diz, se eu mudar para bem longe daqui, o Senhor vai comigo para lá. E isso basta, amém, irmãos? Seja em Guaratinguetá, seja na Amazônia, seja no sertão do Brasil, se o Senhor for comigo para lá, está tudo resolvido, amém? Você tem caminhado com o Senhor, tem andado com Ele, glória a Deus, isso é o que importa. Então vamos lá. É um shot, ó, é um shotzinho, tá vendo? Calo nas mãos, dores nos pés. Ele era igual, eu e você. Dias de chuva, dias de sol, um coração aberto, um mundo desigual. Levante os seus olhos, veja como está branquinho, é tempo de colher. Ele enviou eu e você. Não deixe para mais tarde, nada é mais importante que obedecer. Cristo em mim, Cristo em você. Aleluia. Cadê os comedores de feijão com farinha aqui? Se você come feijão com farinha, sinto lhe dizer que você é descendente de nordestino, viu? Não vem com essa história não, eu sou paulista. Eu sou guaratinguetaense. É isso? Acertei. É nada, tu é sertanejo, cabra. Se eu subir ao mais alto céu, se eu descer ao mais profundo mar, se eu mudar pra bem longe daqui, o Senhor vai comigo pra lá. Oh, ai, meu coração está aberto, é novo amanhecer. Oxe, tem água no deserto e se tu quiser pode beber. Ai, meu coração está aberto, é novo amanhecer. Oxe, tem água no deserto e se tu quiser pode beber. E aí essa palavra oxe, na verdade ela é tudo. Pro sertanejo, pro baiano, pro pernambucano, pro paraibano, é tudo. Quando a coisa tá boa, oxe, que está muito bom, né? Quando o filho desobedece, oxe, sabe? Então, oxe, na verdade, é a palavra do tudo do nordestino. Oxe, como Deus é bom, oxe, como o diabo é ruim. Não é? Eita, mulher, como tu tá cheirosa hoje, oxe. Eita, marido, como tu tá fedorento, oxe. Um negócio mais ou menos assim. Então, oxe é tudo. Você precisa entender o que é o oxe. Só que tem um jeito certo de falar oxe, né? O paulista fala oxe. O nordestino fala oxe, com cara de oxe, né? Então eu vou desafiar você a cantar oxe comigo com cara de oxe. Aí você vai ver se do teu lado a pessoa que falou oxe de paulista, de guaratinguetaense, sei lá. Ou se falou oxe com a raiz nordestina, que se ele come feijão com farinha, ele é nordestino. Ok?
Então vamos lá. E aí a gente faz o oxe junto e você pode falar o oxe para valer. Aí a pessoa vai te avaliar. Aí do seu lado vai te dar de 0 a 10 se o seu oxe é daqui ou se o seu oxe tem uma raiz de lá do Nordeste. Vamos lá? Ai, meu coração está aberto. É novo amanhecer. Manda o oxe aí agora, vamos lá. Oxe, tem água no deserto e se tu quiser pode beber. Qual é a avaliação aí de 0 a 10 dessa pessoa? O Vanderlei me mandou um oxe aqui, rapaz. Aleluia. Então vamos lá, última vez. Ai, meu coração está aberto. Ai, meu coração está aberto. É novo amanhecer. Manda o oxe. Oxe, tem água no deserto e se tu quiser pode beber. Ai, meu coração está aberto. É novo amanhecer. Oxe, tem água no deserto e se tu quiser pode beber. Oi, 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 oi. Se tu quiser pode beber. Ai, 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 ai. Se tu quiser pode beber. Aleluia. Aleluia. Se você quiser essa água da vida, você pode beber. A palavra do Senhor diz que do teu interior fluirão rios de água viva. Rios de água viva. Estava voltando de lá, do sertão agora, e dentro do ônibus, tão cansado, irmãos, eu estava tão cansado, eu andei tanto naqueles povoados, e eu pensei assim, a hora que eu entrar no ônibus, eu vou fechar os olhos, eu vou acordar em São Paulo. Não vou descer nem para tomar café. E quando eu vinha, tinham 2 pessoas perto da minha poltrona. Então eu comecei a conversar com a senhora. Ela estava com um problema nas pernas, tinha tido câncer há um tempo atrás. E agora alguma área cerebral dela afetou as pernas dela depois de quase 20 anos. Então eu disse para ela assim, olha, Deus conhece todas as coisas, e se você está desse jeito, Deus pode te curar. Você crê que Deus pode te curar? Então comecei a orar com ela no ônibus e fui confortando o coração dela. Ela estava bem triste, porque ficava nessas idas e vindas para São Paulo por causa de exame, e eu falei, você precisa da paz de Deus no seu coração, porque a questão não é a enfermidade, é se você tem paz ou não com isso. E fui ministrando a palavra, essa mulher começou a abrir o coração para o Senhor Jesus dentro do ônibus. E de repente uma pessoa mais para trás falou assim, ei, você é pastor? Eu falei assim, o que importa? Ele falou, não, você é pastor? Eu falei assim, eu sou um servo de Deus. Ele falou, você pode orar por mim também? Eu estou com um problema. Eu fui lá perto dele orar, e o que me chama a atenção é a sede que as pessoas têm. Então, enquanto você anda pelas ruas de Guaratinguetá, não se engane, as pessoas estão com sede de Deus. Não precisa muita coisa. Você pode dizer para a pessoa, olha, o dia hoje está maravilhoso, eu espero que o seu dia seja uma bênção, porque Deus quer te dar um dia abençoado. É nessa hora que você fala isso numa padaria, num comércio, a pessoa vai achar estranho, mas o coração dela vai se abrir para o Evangelho. Sabe por quê? Porque do teu interior fluiu um rio. E quando essa água bate no peito da pessoa, a pessoa não resiste, porque essa água limpa, essa água traz vida. Então eu quero incentivar o seu coração a não deixar de anunciar o Evangelho. Seja onde for, o apóstolo Paulo disse em tempo e fora de tempo, a gente tem que pregar o Evangelho. Ele disse para Timóteo, Timóteo, prega a palavra. Prega a palavra, Timóteo. Se aplica na pregação da palavra. E isso precisa fluir de dentro de nós, amém? Glória a Jesus. Eu vou encerrar então com essa canção essa parte musical, né? Com a canção Saudade do Meu Sertão. Lembro sempre do Vanderlei com essa canção. Saudade da minha terra, das crianças e dos animais.
Saudade da minha roça e dos meus canaviais. Saudade da lua cheia, da lua nova também, daquelas lindas estrelas que só o céu do meu sertão tem. Saudade do pé no chão, da poeira na estrada, do escondido e das histórias por seu Gilberto contadas. Saudade daquele tempo e dos irmãos que lá deixei. Saudade dos devocionais, quem sabe um dia volto também. Saudade que vai e vem, que o tempo jamais desfaz. Saudade doce, saudade, saudade boa demais. Saudade que vai e vem, que o tempo jamais desfaz. Saudade doce, saudade, saudade boa demais. Obrigado, meu Senhor, por me abençoar, por essas coisas lindas poder vivenciar. Finalizando esse cordel, eu vou para nunca mais me esquecer das coisas extraordinárias, ai, 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 que no sertão pude ver. Louvado seja Deus. Essa canção sempre me emociona. É uma alegria poder cantar ela e lembrar de tudo que Deus fez. Eu vou tentar ministrar essa palavra que o Senhor colocou no meu coração e também compartilhar algumas coisas que nós temos vivido nesses últimos dias, esses últimos anos no sertão do Brasil. Mas abra sua Bíblia em Salmo 84. Salmo 84. Louvado seja Deus. Dá sempre uma saudade, né, Vanderlei? Quando a gente vai, Aleluia. Vanderlei mapeou com a gente, caminhou um tempo lá junto. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus. Vamos ler, amém, irmãos? Amém. Diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Perto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Versículo 8: Senhor dos exércitos, escuta a minha oração, ouve-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Não recusa nenhum bem aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz é aquele que em ti confia. Amém? Feche os seus olhos. Pai, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra aqui nesta manhã.
por essa igreja que te ama, Senhor, e nós te pedimos que o Senhor fale conosco aquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações nesta manhã. Em nome de Jesus nós oramos, o nosso amado. Amém e amém. Quem nunca quis participar de uma igreja relevante, irmãos? Quem nunca quis participar de um lugar onde faça de fato a diferença na vida das pessoas? Porque estar na igreja, por estar na igreja, pouco vai fazer diferença na vida de alguém. Estar numa igreja que tem boa música, boa palavra, mas que não é relevante na vida das pessoas, pouca diferença faz. Estar numa igreja que ora muito, mas que não é relevante na vida das pessoas, tão pouco vai fazer diferença. Mas todos nós queremos e procuramos estar num lugar onde tenha relevância na vida das pessoas, onde as pessoas encontrem lugar para serem transformadas, para serem tratadas, para serem cuidadas pelo poder do Evangelho. E então, é importante que fique claro que ser igreja não é estar na igreja. A igreja é o povo de Deus que se reúne. Eu sozinho nunca vou ser igreja. Eu sou igreja quando eu me reúno com os irmãos. Quando eu estou sozinho, eu sou o templo do Espírito Santo. Mas quando eu estou com os meus irmãos, eu sou igreja. Percebe a diferença? Então, esse lugar que nós estamos aqui, o Vanderlei falou, casa de oração, tem que ser chamado casa de oração, é local de visitação de Deus. É o lugar onde Deus se manifesta no meio do povo deles. Então, muitas vezes esse lugar, essas 4 paredes, é desprezado pelas pessoas. E o valor desse lugar, de estar aqui, acaba sendo diminuído por essas pessoas. De tantos motivos para as pessoas andarem desse jeito e pensarem desse jeito, desprezarem esse lugar. Eu posso citar alguns deles aqui. Primeiro, por exemplo, a religiosidade. Tem pessoas que se santificam para subir no altar, mas não têm uma vida consagrada a Deus no dia a dia. Por essa razão, as pessoas olham e falam assim, não vale a pena estar lá dentro. Outra coisa é a banalização daquilo que é sacro. A Santa Ceia, é só uma Santa Ceia, é só uma ceia. O culto é só um culto. A oração, não importa, o que importa é o coração. Vamos levantar as nossas mãos para adorar a Deus. Não, para que levantar a mão? Para que tudo isso? Então, a banalização daquilo que Deus nos deixa, e como o Senhor, as Escrituras nos ensina, você já viu construção? Construção é mais ou menos assim, o pedreiro ele vai bater uma linha aqui, aí ele vai lá no final da igreja e bate outra linha lá, ele começa a construir uma parede. Se o filho dele um dia passou brincando lá, pegou aquele prego lá do outro lado e colocou meio centímetros para o lado de cá, quando ele terminar essa parede, a parede vai estar torta. Assim são as coisas de Deus. Quando a gente começa a relativizar as coisas de Deus, mas não é tudo isso, mas não precisa disso. Daqui 10 anos, irmãos, nós não temos mais uma igreja sólida. Se nós não defendermos, não cuidarmos da igreja, da sã doutrina, se nós não tomarmos cuidado, e por isso que a banalização daquilo que é sacro, daquilo que é puro, daquilo que é verdadeiro, daquilo que é honesto, daquilo que é de boa fama, vai colocando no coração das pessoas esse desejo de distanciamento da igreja. Então, quando nós não valorizamos a igreja reunida, o lugar de oração, o resultado é que essa igreja já não tem mais relevância na nossa vida. Então, aquilo que era puro, perde o valor, a Santa Ceia já não tem mais valor. Existem pessoas que perdem uma Santa Ceia na igreja e falam assim, tudo bem, é só mais um culto. Para quê? Não tem mais o desejo no coração dele de estar nesse lugar de comunhão. E essas coisas vão se tornando mais sem sentido para a vida espiritual. Pastores param de temer a Deus porque a igreja não ajuda ele a continuar temendo a Deus.
Ele se esforça, ele ora, ele busca Deus, o líder de jovens, o líder de adolescentes, ele busca e de repente ele está pagando um preço pelo filho de um pai, e quando ele fala para o pai, pai, olha, leva ele lá, nós vamos ter um tempo de oração. Ah, para quê? E aquilo vai entrando no coração daquele líder, e ele vai perdendo as forças, até que um dia ele fala, para quê? Ah, vem quem quer, faz quem quiser, e a igreja deixa de ser uma igreja relevante. Já não tem mais relevância na vida do próprio membro, do próprio líder, do próprio pastor, de que dirá dos membros dessa igreja. Então nós vamos perdendo os valores da casa do Senhor, deixa de ser uma casa de oração para ser um lugar onde eu me encontro com pessoas, onde se eu não tiver a roupa ideal, eu não quero ir, eu começo a achar um monte de desculpas, se eu não tiver passado o meu perfume importado, ou seja lá o que for, irmãos. Seja lá o que for, a gente começa a colocar tantas desculpas. Por quê? Porque a casa de Deus começou a perder o valor para nós. E quando é que a gente perdeu esses valores, essas verdades no nosso coração? Quando as pessoas falaram assim para a gente, eu sou o templo do Espírito, isso é verdade. E quando elas disseram, eu não preciso estar no meio dessas pessoas, isso é mentira. Não é isso que a Bíblia ensina. Hebreus capítulo 10, no versículo 25, diz assim, não deixemos de nos congregar, como é de costume de alguns. Ou seja, os discípulos falavam, vamos cultuar. Onde vai ser o culto hoje? Vai ser na casa da irmã Maria, do irmão Paulo, do irmão fulano. Ah, não. O autor de Hebreus está dizendo como é costume de alguns, pessoas que não se importam com essa reunião. Pelo contrário, ele diz assim, façamos admoestações, ou seja, vamos nos aconselhar uns aos outros, a gente precisa estar junto, porque isso não é coisa de pastor, irmão, isso é coisa de igreja. Se reunir para ser verdadeiro um com o outro, para olhar um para o outro, olhar no olho. Veja a dificuldade que nós temos de olhar nos olhos das pessoas. Vira para o teu irmão. Eu acho que vocês passaram mal com o Daniel aqui, né? O Daniel gosta disso, né? O Daniel, ele só falta te falar, dá um beijo aí na pessoa. O Daniel é uma bênção, mas veja a dificuldade que nós temos. Por quê? Porque nós estamos vivendo, nós estamos andando no meio da boiada, irmãos. O mundo está assim, ninguém quer mais contato. Não, a mãe chama o filho para almoçar pelo WhatsApp, o filho está na sala, vem almoçar. É uma loucura isso, porque a gente já está perdendo esse contato, então a gente vai deixando de aconselhar um ao outro, de viver um pelo outro. Nós devíamos vir para a igreja pensando assim, Deus, o que é que eu vou fazer lá nessa manhã? Como eu posso cooperar com os meus irmãos? Não é brincadeira, irmãos. Quando a gente fala, dê a mão para o seu irmão, ore com alguém, nós estamos dizendo, faça o seu papel como crente. Cumpra o seu papel, Deus nos chamou. Esses dias na minha igreja, um irmão me pegou no final do culto, Vanderlei, e falou assim, pastor, não fala mais isso aí que você falou não. Eu falei, o que, irmão? Ah, você usou uma palavra assim, assim, assado. Eu falei, é mesmo? E fiquei parado ouvindo, sabe? Eu falei, eu acho que ele tem razão. Eu falei, irmão, é verdade, você acha... Ele falou, pastor, eu não fico chateado, mas sabe o que é? É que às vezes a gente traz um visitante, outro, e ele não sabe que o seu coração é brincalhão. E eu falei, rapaz, você tem razão. Nunca mais eu falei aquela palavra, nunca mais. Que era uma brincadeira que eu fazia com a igreja. Mas eu recebi um conselho, uma admoestação de um irmão, e eu fiquei tão feliz com aquilo, eu falei, é isso. É um corrigindo o outro, ajudando o outro, levantando o outro, afiando o outro. E aí, irmão, o que você achou? Foi uma bênção, irmão? Posso ser sincero, não foi não, vocês estavam meio atrapalhados lá. Onde é que está essa igreja, irmãos? Vocês estavam meio atrapalhados, vocês estavam nervosos? O que aconteceu? Ah, irmão, é verdade, a gente ficou meio nervoso lá. Então, não, mas na próxima vai dar tudo certo. Mas isso é verdade, é o que Paulo diz em Efésios, digam a verdade uns aos outros. Mas tem um jeito de falar, viu? Cuidado com a língua. Tem um jeito de falar. O apóstolo Paulo fala em Efésios, o que sair da tua boca seja bênção para quem ouve. Então dizer a verdade não é que seja, eu sou o cara da verdade. Escreveu, não leu, o pau comeu, aquela conversa, né? Comigo é assim, eu falo mesmo. Isso aí é coisa do diabo.
Não é coisa de servo de Deus. Servo de Deus, ele fala com amor, com o propósito de edificar o outro. Amém? Fecha o parênteses. Deus estabeleceu um lugar, isso não é coisa minha, isso é com o pastor da igreja, aleluia. Deus estabeleceu um lugar para se encontrar com o povo dele, irmãos, mas as coisas vão ficando banalizadas. E esse lugar onde que Deus planejou, não é o templo em si, as 4 paredes em si, mas é a igreja. Então, se o pastor Vanderlei resolve fazer um culto numa praça, um dia ou outro, é a igreja que se reúne. É lá que nós vamos edificar a vida um do outro, abençoar a vida um do outro, orar um pelo outro. É isso que Deus está falando. Mas, graças a Deus, nós construímos esses lugares para que a gente possa falar alto, cantar alto, fecha as janelas, o som vai embora e a gente abençoa a vida um do outro. É esse lugar. E o que o salmista está dizendo é que nesse lugar é um lugar de prazer, de alegria. É esse lugar onde Deus está, é onde a igreja de Deus está se reunindo. Não importa se ela está reunida nas casas, nos hospitais, nos presídios, nas praças, como eu disse, se o povo de Deus está reunido para cultuar a Deus, é ali que Jesus está. Então, como é que Deus se encontrava com o seu povo no passado? Deus se encontrava com o seu povo num tabernáculo. E há quem diga, não, mas quando a gente está na nova aliança, acabou essa história de tabernáculo, agora nós estamos em Jesus. Mas olha para a vida dos apóstolos, eles não cansavam de estar nas sinagogas, não cansavam de ir ao templo, buscar a Deus, adorar a Deus, porque eles sabiam que era lugar de comunhão, ou era para ser. E então eles se reuniam, então Deus se encontrava com o seu povo. Então a ideia de dizer, não, mas isso aqui são só 4 paredes, isso não importa, isso é um interesse de Satanás, que a gente pense desse jeito, porque Deus não pensa assim, não são só 4 paredes. Esse lugar aqui onde nós estamos, não é lugar para entrar com qualquer tipo de roupa, não é lugar para a gente dizer o que a gente quer. Esse lugar é santo, irmãos, esse lugar é lugar de oração. Eu estava subindo ao monte, estava no sertão, essa semana agora, e quando eu estava chegando no pé do monte, eu não sou muito, minha esposa me conhece, eu não sou muito de ficar mistificando as coisas, eu nem gosto disso. Mas quando eu cheguei no pé do monte, comecei a sentir a presença de Deus, e fui subindo, falando em línguas, orando. Quando eu cheguei lá em cima, custou para me tirar de lá de cima, que eu não queria descer mais. Eu falei para o pastor, será que a gente pode ficar... fazer uma tenda para mim e outra para você? Tem que ir embora mesmo, porque é lugar santificado, lugar onde Deus se encontra com o seu povo, e nós não vamos permitir que esse lugar seja banalizado, irmãos. Nossos filhos vão aprender a chegar nesse lugar e saber que esse lugar é de fato o lugar onde nós dobramos o nosso joelho e falamos com Deus, como nós fazemos no nosso quarto, como nós fazemos na nossa casa. O salmista expressa toda a importância que tem a casa de oração. No Salmo 27, versículo 4, ele diz assim, uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Veja a importância que tem para o salmista. No Salmo 43 ele diz, envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Depois ele diz no Salmo 63, ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja como terra seca, exausta e sem água. O que ele está dizendo não é que ele vem para a casa de Deus quando ele está com sede, quando ele está cansado, mas ele diz, a minha alma quando chega na casa do Senhor é como uma terra seca, ou seja, eu vou fazer tudo o que eu puder para beber dessa água. Então não é lugar de fazer corpo mole. Vamos adorar a Deus, não sei se eu quero. Vamos orar uns pelos outros, lá vem ele. Vamos ofertar na casa de Deus, sabia que ia pedir dinheiro. Essas coisas que o diabo fica colocando na mente do crente.
Então, ao invés dele sair da casa dele falando assim, amor, é o seguinte, ó, a semana foi horrível, a gente tem que consertar esse caminho, porque agora nós vamos para a casa do nosso Senhor. Ele vai estar lá, ele vai estar falando com as pessoas. Eu não quero perder essa oportunidade de ouvir a voz do meu Senhor. E então a gente corrige os caminhos e vem para a casa de Deus como alguém que tem sede. Faça um propósito no seu coração. Eu nunca mais vou entrar na presença de Deus fazendo corpo mole. Eu nunca mais, seja o que for, eu vou fazer com toda a minha força, com toda a minha alma e com todo o meu entendimento. O Senhor disse que se nós fizermos isso, certamente nós o encontraremos. Talvez você está cansado, tentando encontrar o Senhor de tanta forma, você ora e sua oração parece que não passa do teto na tua casa, dentro da igreja, você olha para os irmãos e fala, puxa, eu estou vendo os irmãos sentindo a presença de Deus, o que está acontecendo comigo, Senhor? Eu aconselho você, olhe para dentro de você, veja o que precisa ser corrigido na sua alma, se arrependa dos seus pecados, coloque a vida no curso certo, e veja a mão poderosa de Deus agindo na tua vida. Veja o que Deus vai fazer na tua vida. Ouça a voz do Espírito Santo nessa manhã. Apocalipse capítulo 2, versículo 1 diz, ao anjo da igreja em Éfeso, escreva essas coisas, diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro, ou seja, Jesus está andando no meio da igreja. Ele diz em Apocalipse mesmo, ele revela, quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na mão, João, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então, em Apocalipse 2, o Senhor está dizendo que Ele passeia, Ele anda no meio da igreja. Então, irmãos, alegre o seu coração, Jesus está aqui agora. Aleluia. E Jesus está contemplando o teu coração, você não está esquecido. Você não está esquecido, às vezes você fala, Senhor, eu não aguento mais, eu não consigo mais. Jesus está aqui para falar para você assim, eu vou te fortalecer, levanta a cabeça, esses joelhos que estão vacilando, que já não estão mais conseguindo caminhar, Jesus está dizendo, eu vou te fortalecer, eu vou colocar gente do teu lado, eles vão orar por você, eu estou usando pessoas, eu falo com eles. Jesus está no nosso meio, Ele está andando no nosso meio. Então, se nós queremos ser uma igreja relevante, primeira coisa, a gente precisa começar a valorizar esse lugar e agir como igreja. Então, irmãos, uma igreja relevante é uma igreja amável. Ele diz aqui, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, quão amável. As pessoas que estão neste lugar, elas amam esse lugar. E não tem a ver com a cadeira, com o ar-condicionado, com a música. Elas amam este lugar porque elas encontram o Senhor nesse lugar. Não tem a ver com coisas. O amor de Deus é derramado nas pessoas e alcança o coração de todas as pessoas. Ele diz no versículo 2, a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor, pela casa do Senhor. Então todo o ser dessa pessoa está inclinado a este lugar. Eu viajo com a minha família e é uma luta, porque quando chega no domingo, eu acho que domingo é de estar na igreja. Aí a gente está na praia. Aí a Roberta já começa logo de manhã, você não inventa, não começa. Aí a gente vai para a praia e eu fico assim, ó, tem uma igreja ali, tem outra ali. Ai, Alan, por favor, vamos curtir o dia e tal. Claro, vamos curtir o dia. Vamos para casa. Aí quando vai para casa, e aí, gente, vamos para a igreja? A gente entra em qualquer igreja lá,
que a gente achou e vamos para aí, vamos cultuar. Que delícia, irmãos. Depois que eu entendi Efésios capítulo 4, acabou esse negócio de, aquela igreja é isso, aquela igreja é aquilo. Eu entro na igreja, eu vejo os irmãos e eu penso assim, né? Às vezes você fala assim, eu conheço um pouco mais de teologia. Eu penso assim, eu também era assim. Não conhecia, ainda não conheço. Então as pessoas entram na minha igreja e falam a mesma coisa. Então não importa, eu quero estar onde está o povo de Deus. Quero estar onde o povo está cantando, está de mão levantada, e eu deixo os problemas com o pastor da igreja lá, ele que resolve. Eu vou lá para adorar Jesus. Olha para o teu irmão, olho, claro que eu olho. Fala, Deus te abençoe, claro que eu falo. Ora por ele, oro, me dá a mão aqui, como é teu nome? Meu nome é fulano, vamos orar. Por causa do prazer, o corpo e a alma dele anseia, suspira por esse lugar. Tem um desejo intenso de buscar o Senhor ali naquele lugar. É ali que ele se encontra com o Senhor. Uma igreja então relevante, irmãos, ela vai provocar isso dentro de nós. Ela provoca essa alegria. Deus se encontra com a gente nesse lugar. Tudo nesse lugar é tocado por Deus. Nosso coração, a música, obviamente nos ajuda. Os irmãos têm essa função de nos ajudar a abrir o coração, a perdoar uns aos outros. Os irmãos da música vão cantando canções que tocam na nossa alma, e a gente vai repensando as coisas enquanto está cantando. Quando acabou a adoração, a nossa alma já está mais leve, a gente está pronto para perdoar, a gente está querendo resolver as coisas junto com o Senhor, na força do Senhor. Então não é pela música, não é pelo tipo de decoração, não é por causa da liturgia do culto, mas é porque Deus usa as pessoas para tocar no nosso coração. E então no versículo 3 ele vai dizer assim, até o pardal encontrou casa. Até o pardal encontrou casa. E o pardal, irmãos, eu não sei vocês, eu nunca soube muito de passarinho não, porque meu papel era matar os passarinhos com estilingue. E é verdade, até o dia que eu vi um passarinho morto, nunca mais eu quis matar. Nunca mais eu quis matar passarinho. Mas o pardal, ele é uma ave, os irmãos que conhecem aí de passarinho, é uma ave frágil, né? De canto simples, o canto dele não é nem muito atrativo, não é um canto bonito. O pardal, ele não é como os outros pássaros, ele é um pássaro muito simples. O canto dele não agrada, ele entra em qualquer buraco, fica fazendo ninho. O pardal é meio descontrolado, assim, sabe? Ele tem uma dislexia, sei lá, eu acho que tem um negócio nele assim estranho no pardal. E uma igreja relevante, ela acolhe os pardais. E eu não sei se você se sente como um pardal aqui nessa igreja, sabe? Eu não canto bonito, eu não tenho nenhum talento, eu sou só um pardal. Eu achei esse lugar, eu gostei daqui, eu vou fazer meu ninho aqui. Eu gostei desse pastor, ele é divertido, ele dá um abraço apertado. Ele continua falando Guaratinguetá. Eu falei Guetá, eu falei Guetá, eu falei, você falou Guetá. O pardal, ele chega nesse lugar, nesse ambiente, e ele vai encontrando o lugar dele. Então talvez você veio para cá e você se sentiu bem. E as pessoas falam, e aí irmão, vamos fazer uma coisa? Você fala, vamos cozinhar. O pardal é assim, o pardal não sabe, mas o pardal fala, vamos. Aí chega lá, bota açúcar no lugar do sal. O pardal é meio atrapalhado, irmãos. O pardal, o pardal ele é corajoso, porque você fala assim, pardal, vamos cantar. Ele fala, vamos. Canta mal pra caramba. Mas se o Renan falar assim, irmão, vem aqui cantar, ele fala, vamos. E canta, e para ele é o céu na terra. Ele não está nem ligando se você... E aí tem gente no nosso meio que é assim, não tem? Tem gente que no nosso meio que você fala assim, cara, ele fala, você fala, e aí, foi bom? Aí você fala, não foi bom. Ele fala, tá bom então, no próximo, se der oportunidade de novo, eu melhoro. O pardal é desse jeito, irmão. E ele encontra lugar, até o pardal encontrou casa. E aí ele fala da andorinha. A igreja acolhe o pardal, mas ela acolhe também as andorinhas. Aleluia. E a andorinha, ela é uma ave bem agitada também, né? Ela é uma ave agitada. A igreja relevante acolhe as pessoas atribuladas de coração, irmãos. Gente que está com a alma atribulada, acorrentada pelo inimigo, que precisam de quietude na alma, que precisam de um silêncio dentro da alma, que a alma dela clama por descanso.
Eu não sei se isso tem passado na tua vida nesses últimos dias. Talvez você está numa igreja relevante, você percebe que essa igreja é relevante, mas a sua alma está inquieta. Você tem andado como uma andorinha, e o salmista diz, o pardal encontrou casa, e a andorinha, um ninho para ela. Esse é o seu lugar, estar no meio do povo de Deus, estar aqui, ouvir a voz de Deus, deixar ser tocado. Uma igreja relevante acolhe as pessoas. Seja acolhido em nome de Jesus. Talvez você fale assim, as pessoas nem falam comigo direito. Para com essa conversa. Porque é outro tipo de pássaro. Tem pássaro que não consegue conversar muito, não. Ele só quer proteger. É o pássaro que protege. Tem pássaro que não para de falar. Você chega na igreja e fala, ai meu Deus, lá vem ele. Ele fala, irmão, eu te vi essa semana. Aí você já começa a ficar preocupado, meu Deus. Tem todo tipo de pássaro. Então não fique querendo que os pássaros sejam como você. Pelo contrário. Você é pardal ou andorinha, seja o que você for. Talvez você seja um gavião. Não corintiano, por favor. Talvez você seja, sabe, o salmista está dizendo que até os animais, as aves, encontraram um lugar para elas, e esse comparativo é interessante. Talvez você seja essa pessoa. Eu quero te dizer, lança fora essas coisas. Seja uma bênção para a igreja, seja relevante na vida dos outros. Abrace quem você puder abraçar. Se você for abraçar uma andorinha aí que está ferida, alguém que está machucado, quando você der aquele abraço animado, você já começa a se conter. Você fala, peraí, que hoje não é dia. Ó, irmão, que Deus te abençoe, te dê um culto abençoado. Se você precisar, esse pardalzinho está aqui, ó, para te ajudar. Amém, irmãos? É nesse lugar que eu construo a minha vida. Então, sabe o que tem nesse lugar? A felicidade ali. Tem felicidade de Deus nesse lugar. Nesse lugar a gente encontra a verdadeira felicidade. E nós não negociamos essa felicidade. Essa pessoa que encontra essa igreja relevante, ela não perde de vista essa felicidade, porque ela encontrou essa felicidade. Ele vai dizer, bem-aventurados que habitam ali em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado é aquele cuja força está em ti. Ele encontra um lugar de descanso, ele encontra uma igreja que acolhe. A terceira coisa, ele diz, a sua força está em Deus, seu caminho é caminho de retidão. A força dessa igreja relevante está em Deus, não está nas outras coisas. A força dessa igreja não está no pastor da igreja, mas está em Deus. A força da igreja não está numa liderança, mas está no Deus que ensina essa liderança. Essa igreja não olha para as coisas ao seu redor, ela olha para as coisas espirituais. Essa igreja é revestida com a armadura de Deus, o coração dela pertence a Deus, e a força dessa igreja está em Deus. Efésios capítulo 6, o apóstolo Paulo diz, vistam-se com a couraça da justiça. E a couraça da justiça era uma parte da armadura que cobria o peito do soldado. Qual é a intenção do apóstolo Paulo de dizer isso? Couraça da justiça é caminho de retidão para o nosso coração. Vistam-se com a couraça da retidão na vida de vocês, para que vocês possam resistir o dia mau. No dia mau, quando você estiver nesse dia, você resistir às ciladas de Satanás. E essa igreja relevante, ela acolhe essas pessoas. E essas pessoas não esperam que a sua força esteja no homem, mas elas sabem que a sua força está em Deus. Então eu pergunto nessa manhã, onde você tem colocado ou buscado a sua energia? Você tem buscado a sua energia em Deus? A sua força está em Deus? Você tem vindo para a igreja para ouvir uma palavra, para que você possa fortificar a sua alma, para lutar contra as armas do inimigo, para cuidar da tua casa, da tua vida espiritual. Você tem cooperado com a igreja, não deixando os irmãos desanimarem. Você tem observado as pessoas que têm entrado aqui, os passarinhos que têm entrado por aqui.
que tem entrado por esse corredor, sentado nessas cadeiras. Aqui não é lugar onde cada um vive sozinho, mas é um lugar onde todos nos aproximamos para servir um ao outro, como diz o apóstolo Paulo em Efésios 4, em amor, até que todos cheguemos, até que todos alcancemos a plenitude de Cristo. É um caminho a ser trilhado. Deus removeu os buracos que haviam na nossa vida, os caminhos tortuosos, aquilo que fazia a gente tropeçar. Ele retirou essas barreiras da religiosidade da nossa vida, corrigiu os nossos caminhos, porque Ele disse: filho meu, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele endireitará as tuas veredas. Deus já fez isso em nós. Essa pessoa que encontrou essa igreja relevante, que faz parte desse lugar, não negocia os valores do reino de Deus, ela anda firme com Deus, porque ela sabe que a sua força está no Senhor. Uma igreja relevante ajuda as pessoas a servirem ao Senhor neste lugar. Muitas pessoas estão vindo para cá. Eu ouvi o Vanderlei orando: Senhor, o Senhor está trazendo as pessoas. O Senhor está trazendo as pessoas. E algumas pessoas vêm para cá e elas chegam aqui tristes, machucadas, porque foram usurpadas, foram enganadas, foram manipuladas ministerialmente, ou seja, o que for. E elas chegam aqui sem esperança. Outras pessoas chegam com desejo de trabalhar, com vontade de construir nesse lugar o seu ninho, onde possa acolher os seus filhotes, onde possa acolher a sua família, a sua alma, o seu coração. Então, o cristão de verdade quer servir a Deus e ao seu povo. Não existe cristão de verdade que quer somente servir a Deus. Um cristão de verdade que é uma igreja relevante, ele quer servir os seus irmãos. Ele quer orar pelo seu irmão, ele quer cooperar com o seu irmão, ele quer dividir com o seu irmão, ele quer abençoar a vida do seu irmão. Ele não se preocupa só com os seus filhos, ele se preocupa com os filhos dos seus irmãos. A minha oração é que os irmãos da minha igreja, quando virem os meus filhos na rua, se eles estiverem dando algum mau testemunho, não é os irmãos irem comentar com outra pessoa: está vendo o filho do pastor? A minha oração é que os irmãos chamem o meu filho e falem: o que você está fazendo? Quem você pensa que você é? Você precisa corrigir o seu caminho. Você carrega uma bandeira, você faz parte de um povo. Aleluia! Essa é a esperança de que a igreja sirva uns aos outros. Eu estou terminando. O pastor é meio mentiroso, né? Ele fala que está terminando, mas não termina. Mas eu estou, é de verdade. Uma igreja relevante, irmãos, ela vai caminhar de força em força. Ele vai dizer: bem-aventurado aquele cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Vão indo, versículo 7 dizendo, vão indo de força em força. Significa que vai chegar uma hora que a gente vai estar sem força. O que a gente faz? Busca força. Reanima o coração, coloca as coisas no lugar. Não é ficar prostrado, mas é falar: meu Deus, me ajuda a corrigir isso aqui e colocar as coisas no lugar. Talvez você fale assim: não, mas eu servi a Deus no meu ministério no passado, hoje deixa outras pessoas fazerem. Não, Deus ainda quer te usar, ainda quer que você se levante. Deus já trabalhou na tua vida, agora você precisa deixar Deus te usar. Coloca a sua vida à disposição dos irmãos. Sirva a igreja. Ah, mas eu sou do louvor. Ah, mas eu sou pregador da palavra. Não importa. Às vezes o pregador da palavra tem que vir aqui para ajudar a carregar umas caixas. Às vezes o cantor, o músico, vai ter que abrir mão dessas coisas para poder servir um irmão numa visita, indo na casa de alguém, orando por alguém. Essa é a igreja relevante. É essa igreja que se posiciona e que Deus vai abençoando e vai fazendo. Irmãos, ninguém engana a Deus.
Se nós queremos uma igreja relevante, nós precisamos ser igreja. Começa por aí. As pessoas valorizam este lugar. Ele diz, um dia neste lugar vale mais do que 1000 em outro lugar. Faça uma comparação. Se quando você sai de férias, você não sente saudade da igreja, alguma coisa está errada. Agora, se você sai de férias e o seu coração fica lá, meu Deus, já começou o culto agora. Os irmãos devem estar cantando. Eita, o pastor Vanderlei deve estar pregando agora. Como é que está o fulano? Será que arrumaram a cozinha? Será que, oh meu Deus. Se isso estiver acontecendo no teu coração, é porque essa igreja é relevante na tua vida. Embora você não tenha nenhum cargo na igreja, não esteja fazendo nada, se você estiver lá no outro lugar e você ficar pensando, como é que será que foi o culto hoje? O que será que o pastor pregou? Como é que foi? Será que o fulano estava lá? Isso significa que você ama este lugar e que Deus fala com você. E aí eu finalizo que Jesus diz assim, o salmista diz assim, porque o Senhor é só o escudo, o Senhor dá graça e glória, não recusa nenhum bem aos que andam retamente. Deus não recusa a bondade dele para essa igreja relevante. Eu não sei se você esperava que eu fosse falar de uma igreja relevante para fora da cidade, mas isso aí é o segundo plano. Nós precisamos ser relevantes para nós, os nossos irmãos, cuidar uns dos outros, servir uns aos outros, amar uns aos outros, discipular uns aos outros, respeitar uns aos outros. Então eu concluo, irmãos, dizendo que Deus ama o lugar onde a gente se reúne, viu? Quando você passar por essas portas, pode ter certeza, Jesus está aqui dentro, está sorrindo, vendo todo mundo entrar. E aí ele fala assim, eita, você botou essa roupa aí, você ficou bonito, meu filho. Seu marido falou para você não comprar esse sapato, você é teimosa, você comprou, mas você ficou bonita, minha filha, eu vou te ajudar a pagar. Jesus vai vendo, eu falei para você não usar mais essa roupa, você está insistindo. Ele fala, irmãos. Aí a gente vai entrando na casa de Deus. Jesus passa no meio das cadeiras e fala assim, você já perdoou a sua esposa? Eu estou vendo você cantar, eu quero receber, mas não consigo. Se você não perdoar ela, eu não vou conseguir, não. E aí lá no meio do louvor você fala, Jesus, me ajuda aqui então. Porque minha vontade é matar, mas eu tenho que perdoar. Aí você perdoa, aí a mulher fala, estava esperando mesmo, né? Você falar alguma coisa. Eu sabia que você ia falar. E aí Jesus fala, pronto meu filho, agora o caminho está aberto para eu te abençoar. Essas barreiras vão sendo quebradas, então nós devemos amar, respeitar e cuidar desse lugar. Fechei o computador, já comecei, tá vendo? Fechei a Bíblia também. Irmãos, deixa eu contar uma coisa para os irmãos. Depois que a gente é igreja nesse lugar, a gente começa a ser igreja em qualquer lugar. Nós estávamos num povoado. Vanderlei, eu tenho mais uns 5 minutinhos só. Acaba 11 horas o culto? São 11h33. Mais 5 minutinhos. Olha, irmãos, deixa eu... Vou passar o vídeo. Tem um videozinho aí, irmãos? Consegue colocar? Vamos ver esse vídeo. Nós estamos sendo igreja lá no sertão do Brasil. E também onde o Senhor nos leva. Mas esse lugar onde a gente é edificado, é esse lugar que transforma a nossa vida. Não existe crente transformado dentro de casa. Ele passa por uma transformação espiritual com o Senhor, mas ele bota isso em prática no meio da igreja. É no meio da igreja que ele consegue perdoar, é no meio da igreja que ele consegue ser mais servo, é no meio da igreja que ele consegue ser mais útil. Então, se você tem vivido experiências com o Senhor no seu quarto, na sua casa, isso só vai ficar sólido na sua vida se você servir a igreja, se você estiver no meio do povo de Deus. E então as outras coisas começam a acontecer. Deu certo? Ok. Isso aí, irmãos, está vendo essa mulher tomando banho? Ninguém mais precisa roubar água, viu? Agora é ser grato a Deus por aquilo que Ele está fazendo nesse lugar. Olha a alegria dessa mulher. Sabe o que aconteceu ali? Essa mulher já estava alguns dias, eles já estavam há 3 dias sem comer.
quando nós chegamos nesse povoado. 3 dias. E essa mulher estava muito triste, porque ela falou assim: eu nunca roubei nada de ninguém, mas essa madrugada eu tive que roubar. Ela foi numa barragem que tinha num povoado um pouco mais distante, e ela roubou 2 baldes de água da barragem, da cisterna da pessoa daquele povoado. E ela estava muito triste. E esse foi o dia que abriu o poço. Então ela entrou debaixo daquela água e começou a tomar banho ali, porque ela nem acreditava que poderia beber daquela água, poderia se banhar naquela água e nunca mais ia precisar roubar nada de ninguém. Eu acho que tem mais um vídeo. Veja aí, manda bala. Nós já recebemos telefonemas dizendo assim: olha, precisamos de socorro, porque existe em tal lugar que as crianças estão tomando álcool na mamadeira. E aí você está lá na sua casa com uma pizza ou com um copo de leite lá do lado, você fica desesperado de imaginar que existe criança tomando na mamadeira álcool. Pinga, porque é mais barato e ela vai tomar e vai dormir. Isso é desesperador. Isso me remete que a igreja precisa estar aqui. Que a igreja precisa estar aqui. Por causa do leite, claro, mas é por causa da esperança. Eu costumo dizer, Deus me deu uma visão um dia, e eu falei, a gente tem que ir para entregar comida, ou a gente tem que ir para falar do amor de Deus. Porque a gente precisa das 2 coisas, mas Deus me mostrou 2 pratos. Um prato tinha comida, bastante, e o outro prato estava vazio. E eu falei, Deus, esse prato de comida é o quê? E Deus falou para mim, esse prato de comida é quando vocês chegam e socorrem, mas o prato vai ficar vazio. E quando o prato ficar vazio, a única coisa que eles vão ter é a esperança, que sou eu. Então, quando ele... Amém. A gente teve que cortar, né? Essa visão que a Roberta teve, né? Em que a pessoa tem a esperança que está em Cristo Jesus. É bom levar comida, mas é mais importante ser uma igreja relevante para o coração das pessoas. Eu acho que tem mais algum vídeo? Não, né? Tem foto? Eu acho que não, né? Irmãos, deixa eu contar o que aconteceu aí. Está vendo essa melancia? Isso são as crianças. Nós chegamos nesse lugar e a gente levou 2 melancias, aquela que não é melancia igual daqui de São Paulo, que é grandona, né? São aquelas melancias que parecem um melãozinho. E aí nós chegamos nesse lugar e fazia 2 dias que eles estavam sem comer. A gente foi conversando com as pessoas. E 2 dias eles estavam sem comer. Então a gente começou a conversar com as irmãs, com as pessoas, e a Roberta pegou as melancias depois de ter entrado na casa. Você quer falar? Fala aqui para a igreja. Eu acho que é mais fácil, que é uma experiência que ela teve, e eu finalizo. Graça e paz, irmãos. Amém? Então, eu entrei na casa de uma mulher e o Senhor falou para mim, vai até a cozinha. E eu falei, ô mulher, me leva lá até a sua cozinha. Ela falou, oxe, mulher, não. Oxe. Oxe, mulher, não vá não, não vá não. Eu falei, não, vamos lá. E aí não tinha nada, eram 3 dias sem comer e os maridos tinham ido para a mata para tentar, inclusive, matar passarinho, porque lá eles comiam passarinho. E aí o Senhor falou para mim assim, ensina sobre a multiplicação do pão e do peixe. E eu falei, então tá bom. Aí eu falei assim, olha mulher, hoje você vai ter comida, nós vamos deixar aqui para você e você vai fazer o feijão. E quando nós não estivermos aqui, quando você tiver só aquele feijão, você vai orar e você vai falar, Senhor, multiplica, como Jesus fez com o pão e com o peixe. E contei a história para ela. Ela, tá bom, ensinei, então fez o feijão, Senhor, multiplica esse feijão para eu sustentar minha família. E aí nós saímos da cozinha dela e fomos para a beira da casa dela, esses eram os filhos. Eu sentei numa árvore assim, num tronco, e peguei as 2 melancias, pequenas assim, irmãos. Não é melancia assim, é assim, né? E aí eu comecei a cortar e dar para as crianças. E aí eu comecei a cortar e falei, ô Josi, me traz a outra. Aí o Senhor falou assim, você não percebeu que eu já comecei a multiplicação do pão e do peixe? Aí eu comecei a ver todo mundo que estava comendo a melancia. Irmãos, nós
conseguimos dar para 45 pessoas a melancia. E aí esse menininho, ele falou, eu não aguento mais, meu bucho está cheio. Para você ver como o Senhor faz, né? A gente vive muitos milagres de Deus no sertão. É incrível como os milagres vão nos acompanhando. A gente já teve milagre de cura de câncer, de nódulo sair. Nesse mesmo povoado, nós fomos com... Quer que eu fale? Nós fomos com 11 cestas básicas e a gente foi percebendo que tinha muita dificuldade. Nós pegamos uma van, fomos em poucas pessoas para chegar nesse povoado que era mais distante, e o rapaz falou para o pastor, não coloca muito, porque não vai caber. Era para levar só 5, ele foi desobediente. Aí nós colocamos 11, né amor? 13? Ele fala. Era para levar 5 cestas, porque era uma van, e aí eu combinei com os irmãos, eu falei assim, vou cometer um pecado aqui, vou colocar mais, depois eu aviso ele quando estiver andando. Aí nós colocamos 11 cestas, e no meio do caminho eu avisei ele, eu falei, José, eu preciso falar uma coisa para você. Eu coloquei mais do que 5 cestas. Ele falou, eu percebi, o carro está pesado e tal. Eu falei, me perdoa. Ele falou, não, mas eu sei que lá eles precisam. E aí, irmãos, posso terminar? Aí nós fomos lá entregar as cestas e colocamos o carro no mato para que eles não vissem essas cestas, e a gente não sabia se ia conseguir entregar para todo mundo, porque a necessidade era grande. Então eu chamei os voluntários, os missionários, falei, vamos levando então, e vai deixando direto nas casas. E eles pegaram, depois que a gente fez o evangelismo, tínhamos passado pelo milagre da fruta, né, da multiplicação, eles começaram a levar as cestas. E Alan, eu preciso levar 2 para aquela casa ali. Eu falei, gente, não vai dar. Mas precisa, eles têm muita necessidade. Então eles começaram e foi meio que me desobedecendo também, porque eles queriam levar cestas. E aí já levou. E depois a gente voltou todo mundo para... E aí, acabou? Vocês conseguiram entregar? Entregamos. Quantas você entregou? Eu entreguei 3. E você? Tanto. Quando a gente fez as contas, irmãos, nós entregamos 23 cestas. Mas eu coloquei 11. E eu vi Deus fazer um milagre naquele lugar. Mas como a gente fica meio incrédulo, eu falei, não, peraí, vamos de novo. Fulano, quantas você levou? E ele falou, e todo mundo começou a ficar assustado, porque falou assim, eu tenho certeza que eu levei 3 cestas. E o outro falou, eu levei 4, eu levei 2, 23. E a gente ficou, não é possível, a gente vai, conta de novo. Irmãos, ficamos lá com um monte, até que a gente falou, gente, Deus multiplicou, vamos parar de contar. Entregamos 23 cestas, e quando a gente estava voltando, a gente foi guardar algumas coisas dentro da van. Quando a gente olha no fundo da van, tinha uma cesta lá. Foram 24 cestas que Deus providenciou. Lembra quando os discípulos, Jesus multiplicou, e depois ele falou, recolham o que sobrou? Jesus ainda mostrou para a gente que ainda deixa sobrar. Quando você faz a vontade de Deus na sua vida, nunca Deus vai deixar faltar. Amém? Deus é Deus poderoso, Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e será eternamente, de amanhã também. Amém, irmãos? Então são muitos milagres que a gente vê. Quando esse vídeo cortou, mas o Senhor mostrou para mim uma vez um prato cheio, né? Que é quando nós vamos e socorremos, mas o prato vai ficar vazio. E a única coisa que eles vão ter é esperança em Jesus. E eles só vão ter esperança em Jesus se nós ensinarmos. Então nós vamos, estamos indo agora, dia 15, num povoado muito difícil. Tem 10 anos que nós vamos para o sertão e eu vejo melhorando, sabe? Os povoados melhorando, isso é uma alegria para nós. Mas aí agora eu estou assim, Senhor, parece que eu retrocedi há 10 anos lá atrás. Nesse povoado, sem presença do Evangelho, sem como que fala, amor? Estrutura de banheiro, essas coisas, sabe? Saneamento básico, e sem comida, muitos demônios. O Alan contou uma história de uma menina de 14 anos, totalmente possessa por demônios. Então, assim, a única coisa, irmãos, que vai mudar a história de alguém é conhecer Jesus Cristo.
Então nós vamos com uma carreta, mas a primeira coisa é a pregação do Evangelho. Quando nós chegamos, ninguém nem sabe que tem carreta com doação, a gente deixa guardadinho lá, escondido, descarrega na madrugada para que a gente apresente aquele que vai mudar a vida deles, que é Jesus Cristo. E aonde o Evangelho chega, o povoado muda. Não tem jeito, irmãos. Aonde o Evangelho chega, muda a situação, porque ele é paz, justiça. Amém? Ele pode ser humilde, mas se ele tem o Senhor, a esperança no coração dele, ele vai caminhando até que ele venha. Então, como o pastor falou, né? Temos que pregar aonde estamos, ser relevante aonde estamos, dentro da igreja, fora da igreja, no sertão e aonde o Senhor nos mandar. Então, fica com essa palavra de você ser relevante. Amém? Amém. Eu quero orar por você agora. Você pode ficar sentado mesmo, do jeito que você está. Queria que você fechasse os seus olhos, curvasse a sua cabeça, em sinal de respeito ao nosso Deus. Amém?